Paulo, ele, nesta carta escrita à igreja em Filipe, ele destacou o seu gesto de gratidão àquela igreja pelos cuidados que teve com ele nos momentos cruciais e difíceis no seu ministério. E ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: fizestes bem, isso no versículo 14, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E disse: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. E ele fez menção de Tessalônica, e aqui para a vergonha daquela igreja, né? Que ele estava em Tessalônica, fazendo para Deus uma grande obra, um grande benefício e ajuda aos irmãos que ali estavam, e não passou fome, porque os irmãos de Filipenses mandaram contribuição para lá. E o instrumento que eles usaram foi um irmão chamado Epafrodito, um canal de bênção. Então ele leva esta carta, nesta carta ele destaca esse gesto de gratidão pelo cuidado, ou os cuidados da igreja em Filipos, a igreja de Filipenses, dos Filipenses para com ele. Ele diz a sua gratidão. E, amados irmãos, esta noite eu quero ser bem sucinto, mas eu quero falar sobre a maior necessidade da igreja. A maior necessidade da igreja. Glória a Deus. Meus amados, igreja, quando a gente fala igreja, a gente pensa numa congregação, num templo de alvenaria, mas igreja ela tem muitos sentidos. Igreja ela tem o sentido de noiva, tem também o sentido de congregação. A igreja tem um sentido universal, tem um sentido de local, certo? E tem o sentido também de individual. Cada crente é um templo, é uma morada do seu corpo, a morada do Espírito Santo, portanto, ele representa uma igreja. E Paulo fala aqui nesse texto das maiores, ou da maior necessidade da igreja, tá certo? Daquilo que se faz mais necessário, mais útil, tá certo? Nós sabemos que um grupo de pessoas que recebe instrução e cuidado, e Deus dá pastor, isso também representa uma igreja, tá certo? Mas eu quero dizer que a igreja no sentido pleno, geral, no sentido total, universal e no sentido local. Igreja é um lugar de se receber revelação de Deus. A igreja é um lugar que a gente se reúne para receber revelação de Deus. É um lugar que a gente se reúne para adorar a Deus. Isso é muito importante. Se reúne também para louvar ao Senhor, para orar, para manter um bom relacionamento e comunhão com Deus. Igreja é lugar de curas, é lugar de libertação, é lugar de experiências com Deus, é lugar de se
ter em alta o seu relacionamento, a sua vida espiritual. Isso é muito importante. Estou falando igreja no sentido geral, tanto no sentido local, como no sentido geral ou universal. Glória a Deus. E a igreja hoje, ela não está precisando de entretenimentos, não. A igreja não está precisando de entretenimentos. A igreja hoje não está precisando de renovação. A igreja hoje não está precisando de criação de movimentos ou se adequar aos programas que o mundo tem, que hoje é muito comum se fazer isso para atrair as pessoas. Eu lembro-me que eu tirava as 2 horas de intervalo no meu trabalho para fazer a obra de Deus. Eu resolvi sacrificar o meu intervalo de almoço e dedicar ao Senhor. E nessa época eu estava trabalhando ali na Barão de Atalaia, frente com Buarque de Macedo, e era pertinho do centro. E eu consegui uma caixa de som, e eu pegava uma bolsa, colocava dentro um CDs e um trem lá de colocar na caixa, ligar e soltar um som, e um microfone, e literatura. Eu subia aquela ladeira chamada da Catedral, e ali na Praça Dom Pedro I, que é onde fica em frente à Assembleia Legislativa, eu colocava aquela caixinha de som, falava com o moço da banca de revista, ele me cedia o som, eu já tinha extensão, eu ligava lá o som, colocava para ir tocar uns hinos espiritual, né, os hinos bonitos, e eu saía, ali era ponto de ônibus, na época, hoje não é mais, e eu saía ali distribuindo literatura para todo mundo. Quem estivesse ali, eu dava literatura e dizia, daqui a pouco começaremos uma grande concentração. Mas era eu sozinho. Glória a Deus. E eu distribuía, cobria aquela região ali, os que estavam no ponto ia para frente, tinha ali umas lanchonetes, eu ia lá, dava literatura. E depois voltava, isso eu gastava cerca de 30 minutos aproximadamente. Eu voltava para a caixinha de som, os hinos estavam lá tocando, eu baixava os hinos, deixava um fundo musical, pegava a Bíblia, abria e eu começava a pregar. E eu pregava até 1h30. Glória a Deus. Por quê? Porque 2 horas eu tinha que começar a trabalhar. E eu não podia prejudicar o meu trabalho. Glória a Deus. E eu começava a pregar o evangelho ali. E comecei a pregar. E Deus começou a abençoar. E Deus começou a fazer muitas coisas bonitas, maravilhosas. Glória a Deus. E depois começou a aparecer uns irmãos. Eu comecei a dar oportunidade. E apareceu lá um irmão e disse, pastor, eu digo, não sou pastor, irmão. Eu sou apenas um membro da igreja. Glória a Deus. De qual igreja? Eu digo, sou da Assembleia de Deus. Ele disse, eu também sou da Assembleia de Deus e tal. E se apresentou, meu filho é cantor, e trouxe o filho cantor. Achei muito bom a ajuda dele. Depois ele diz, olha, por que a gente não faz assim, alguma coisa diferente para atrair mais a atenção do povo? Eu digo, como assim? Aí ele disse, a gente traz uma cobra grande, coloca a cobra aqui, numa bolsa, sei lá, num trem lá, e depois a gente solta a cobra, o povo vem olhar, eu seguro a cobra, quando juntar tudo, muita gente se prega. Eu disse, olha, irmão, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua preocupação, o seu esforço, mas o irmão tem muito tempo de crente, estou começando agora ainda, mas eu já li a Bíblia toda e eu ainda não encontrei nenhum modelo de evangelização desse, em lugar nenhum da Bíblia. Ele ficou bem, não, mas porque o senhor sabe, o tempo mudou. Eu digo, olha, irmão, eu estou nos primeiros passos, eu estou aprendendo agora,
E eu estou aprendendo pela Bíblia. Então eu acho que eu não devo fazer nada que fuja dessa verdade. Que a verdade da Bíblia, ela é uma verdade absoluta. Qualquer outra verdade pode ser verdade, mas uma verdade relativa. A da Bíblia não. Ela é absoluta. Então hoje, as igrejas, elas ficam criando modelos, elas ficam trazendo inovações para os seus cultos, para que chame a atenção das pessoas, do povo. Então, amados, a igreja não precisa disto aí, não. Tudo que nós precisamos é falar de Jesus segundo o Evangelho, segundo a palavra. Lê a Bíblia, porque somente as Escrituras é que têm o poder de transformar as nossas vidas e mudar. E mais nada, absolutamente nada. Então Paulo, ele está falando da sua alegria que ele sentia no Senhor, em Deus, porque por conta do cuidado, do amor, da responsabilidade, do carinho que os irmãos de Filipos tinham tido com ele. Então era uma forma dele estar reconhecendo o amor daqueles irmãos e entendendo que o amor que eles estavam pondo em prática era o amor de Deus derramado no coração deles. Por isso aqueles irmãos estavam fazendo o que fizeram com ele, diferente dos irmãos de outras igrejas por onde ele passou contribuindo, que esses irmãos, eles apenas quiseram receber, mas eles não se dispuseram a dar. Glória a Deus. E as Escrituras diz, coisa boa é dar, melhor do que receber. Então nós não precisamos mudar os marcos antigos, nós precisamos simplesmente mantê-los. E o que é que nós precisamos para a nossa geração? O que é que nós precisamos para os nossos dias? É imitar única e estritamente a Jesus. Paulo, ele disse, sede os meus imitadores, 1 Coríntios 11, 1 e 2, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Então, para que uma igreja possa segurar alguém na presença de Deus, ou seja, para que uma igreja possa segurar um crente, ela precisa de quê? De jejum, de oração e da palavra de Deus. Porque é através da palavra, é através do jejum, é através da oração que acontece o quebrantamento, a santidade e a espiritualidade. São exatamente essas três coisas que a igreja do século 21 está precisando: quebrantamento, santidade e espiritualidade. Diga comigo: quebrantamento, santidade e espiritualidade. Só isso e mais nada. Ontem, para mim, foi um dia de muito trabalho, como todos os outros dias, mas ontem excedeu aos demais dias de 2021. Ontem nós tivemos reunião com o ministério até 1h da tarde. 1h terminou a reunião com o ministério, todos os pastores do estado de Alagoas. Quando terminou, nós fomos para um almoço e depois do almoço voltamos para uma segunda reunião com as mesas diretoras e os conselhos. E terminando aquela segunda reunião, aí os conselhos saíram, ficaram apenas as mesas. Aí nós tivemos uma terceira reunião.
A terceira reunião terminou 6 horas da noite, 18 horas. E eu recebi um documento para viajar para Boca da Mata, para empossar um novo pastor naquela igreja. Glória a Deus. Era 6 horas e eu tinha pouco tempo para chegar lá. Como eu estava desde muito cedo em movimento, dentro da mesma roupa, eu precisava de um banho, precisava ficar. E eu tive que ir em casa, naquele trânsito, e não estava nessa condição de viajar assim, estava cansado, com muito sono. No dia anterior eu fui dormir 1 hora da manhã, ontem tinha acordado de 4h40 da manhã, então estava para viajar assim com sono. Glória a Deus, é uma coisa muito séria, glória a Deus. Eu não consigo dormir quando tem alguém dirigindo, eu durmo melhor quando eu estou dirigindo. Então eu digo, não é melhor não dirigir, glória a Deus. Então eu digo, não, vou ligar para o Ageu, deixei ele de sobreaviso, e aí corri para casa, tomei um banho bem rapidinho, não deu nem tempo de tomar café. E aí a gente, graças a Deus que o Ageu não dirigiu, ele pilotou, certo? Porque o carro só não voou porque faltou asa, mas ele foi perfeito, glória a Deus. Nós conseguimos chegar atrasados, mas a tempo de fazer o que precisava ser feito, porque era para chegar, a previsão era para chegar de 7, digo, e para chegar de 7 eu tinha que sair de 5h30. Eu saí da reunião de 6 para tomar banho, trocar de roupa, fazer tudo. Então terminei chegando lá 8 horas, faltava coisa de 5 minutos, mais 8 horas, mas foi muito bom, muito bom. Mas eu fiquei maravilhado, porque eu encontrei uma igreja, irmãos, uma igreja muito abençoada, uma igreja que está dentro disso que eu estou falando, uma igreja quebrantada, uma igreja santa e uma igreja fervorosa, uma igreja espiritual. Glória a Deus. Quando nós começamos a ministrar a palavra, irmão, parece que os anjos chegaram, todo mundo no culto. A igreja foi cheia da presença de Deus, a glória de Deus. Irmãos, se alegraram, pularam, gritaram, falaram mistério com Deus. Eu digo, meu Deus do céu, aleluia. É exatamente esse modelo de igreja que nós precisamos para a nossa geração, para os nossos dias. E eu saí dali magnificado. Eu esqueci até que estava cansado, eu esqueci até que estava com fome. Glória a Deus. Como aqueles irmãos não estavam nos esperando, era um povoado, cidade muito pequena, e aquela hora que terminou não tinha assim nada que a gente pudesse fazer refeição. Os irmãos também não sabiam que a gente estava chegando, e aí nós voltamos, mas alegre, feliz, que só o eunuco quando voltou para a África. Glória a Deus. Então, o que eu quero colocar aqui é que a maior necessidade da igreja é exatamente de um quebrantamento. Glória a Deus. E quando, meus amados irmãos, nós falamos em quebrantamento, nós falamos de algo, porque quando a gente vai ver a palavra quebrantamento, significa ato ou efeito de partir, de quebrar. Glória a Deus. Então, o que é que Deus quer quebrar na vida de muitos chamados cristãos? Deus quer quebrar o orgulho, Deus quer quebrar a prepotência, a arrogância, os caprichos, a insensibilidade. Porque hoje, irmãos, hoje as coisas não estão fáceis. E os que estão aqui atrás sabem disso, e eles enfrentam isso nas congregações. Hoje sempre a gente tem muita dificuldade em corrigir os crentes que fazem as coisas erradas. O povo hoje não querem mais, eles não querem mais ser corrigidos. Faz as coisas erradas. E se você for corrigir, ele se desvia, ou sai murmurando, ou sai falando, ou faz um grupo que se levanta contra você.
Glória a Deus. Ele não aceita. O crente da geração que nós estamos vivendo, ele não quer mais aceitar correção. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que Deus corrige. E corrige a quem Ele ama. Glória a Deus. Deus corrige. Aí eu pergunto, como é que Deus corrige? Deus corrige através daquele que Ele constituiu sobre a sua vida. Aleluia. O crente quebrantado, ele aceita sim a correção. Quando aquele que Deus constituiu sobre ele diz, olha, você está errado. Você não pode fazer isto. Você não pode proceder desta maneira. Glória a Deus. Então Deus, tudo o que Ele quer para a sua igreja hoje, como a grande necessidade, é um quebrantamento. Glória a Deus. Deus nunca viu um povo tão insensível como está vendo no presente século na nossa geração. Nunca se viu. Aleluia. Meus amados irmãos, o que Deus quer é que haja um quebrantamento. E para que haja um quebrantamento na vida do crente, é necessário que haja uma conversão. E uma conversão é uma mudança de quê? De atitudes. Hoje é muito comum nós perdemos o sentido de falar, mas nem sempre o que parece perda é perda, às vezes é livramento. Mas nós perdemos muitos crentes aqui, muitos mesmos. Por quê? Por conta das verdades que esses não queriam ouvir. Aleluia. Perdemos muitos porque não aceitam serem corrigidos. Pecam. Aí diz, olha, infelizmente o irmão precisa ser disciplinado. Diz, eu não aceito. Eu vou embora daqui. Aqui não dá para mim. E muda para outro ministério, para outra igreja. Ora, pare e pense comigo. De quem é a igreja? É do pastor Arnóbio? Não. E a outra igreja que você está indo, de quem é? É do pastor João? Não. A igreja é de Jesus. É de Jesus. Glória a Deus. Porém, a igreja do Senhor Jesus, ela tem como bússola para orientar os crentes a não errar o caminho do céu. Eu não chamo mais de bússola, eu chamo de GPS, é a Bíblia. E a Bíblia da Assembleia de Deus é a Bíblia de todos os demais ministérios. Não existe duas Bíblias. É uma só. E qual é a diferença? A diferença está no obedecer. Quando a gente obedece, não importa onde você está. Se você estiver num ministério ou igreja que esteja fora dos padrões de Deus, fora dos padrões da Bíblia, mas você quer ir para o céu, Deus vê o seu coração. O que é que Deus faz? Deus vai lá e lhe tira e coloca em um lugar que você não erre o caminho do céu. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, é um assunto muito complexo, mas eu vou dar só assim uma pequena luz para vocês. Jesus, ele disse o seguinte, que um cego, ele não pode guiar outro cego.
Por quê? Porque ambos caem no abismo. O que foi que o Senhor quis dizer? Que um líder, que um pastor, que não tem revelação de Deus, que não tem um coração quebrantado, que não tem uma vida santa, que não tem uma vida espiritual confirmada por Deus, ele não pode levar ninguém para o céu. Mas é o pastor que leva para o céu? Não. Mas é ele que tem a responsabilidade de ensinar o caminho e no caminho. Eu tenho a responsabilidade de lhe ensinar o caminho para o céu, o caminho que leva a Deus. Eu tenho essa responsabilidade. Mas a maior responsabilidade não é dizer a vocês como faz para chegar no céu. É eu estar no caminho, dizendo, é por aqui, vem comigo. Aleluia. Imagina, se eu falo para vocês de santidade e eu vivo como um pecador. Aleluia. Como? Aí o Senhor diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Aí o Senhor chama de hipócrita. Não, irmão. Quem tem um coração quebrantado, ele não apenas tem convicção das verdades da Bíblia, ele não apenas tem o conhecimento, ele não apenas pratica os rituais, não. Ele vive a presença de Deus. E é muito simples. Você vê se Deus está ou não na vida de uma pessoa. Tem pessoas que têm dificuldades. Tem pessoas que têm dificuldades. Mas quem tem o Espírito Santo não tem dificuldade não de olhar assim e dizer, ih, rapaz, está longe. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos aqui, isso coisa de 2 anos atrás, e um desses ônibus que faz aquele trabalho que leva trabalhadores para a usina, passou por aqui e arranhou um carro de um obreiro. E arranhou e acelerou. E o obreiro, quando chegou, disse, foi um ônibus. O obreiro pegou o carro, meu irmão, e saiu atrás doido. Disse, vou pegá-lo. Graças a Deus que não achou, graças a Deus. Um obreiro. Glória a Deus. E quando ele voltou, tinha um lado do carro assim todo amassado, e chegou outro obreiro. Disse, rapaz, se eu pego um motorista desse, eu dava-lhe um papoco tão grande. Eu fiquei olhando assim e pensando, o que é que ele está pregando na igreja? Não que você não tenha direito de procurar os seus direitos, mas de dar para pouco no povo. Escute, deixa eu fechar a Bíblia, que eu disse que não podemos nos demorar muito. Escute. A Bíblia fala de um obreiro. Ele não era apóstolo. Ele não era missionário. Ele não era profeta. Era simplesmente um diácono. Mas esse diácono, ele foi escolhido pelo povo, pela igreja, reconhecido, porque é a verdade que a escolha é de Deus, para realizar uma grande obra com o povo, que essa é a missão do diácono. E a Bíblia diz que este homem,
Porque foram 7, eu estou falando de um. Este homem, ele era um homem de boa reputação. Ele era um homem cheio de fé. E ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi separado. E Deus começou a abençoar a sua vida e ministério. Mas logo prenderam ele. Não por ele ter sido malfeitor. Ele foi preso como malfeitor. Mas não era malfeitor. Aleluia. Ele foi levado pelo sinédrio para ser julgado, que o sinédrio era composto de 70 mais um, que tomava todas as decisões religiosas e cíveis de Jerusalém. E ali, como a intenção era matá-lo, eles criaram falsas testemunhas que depuseram contra ele naquele julgamento. E enquanto ele estava sendo julgado, o rosto dele transfigurou-se, e quem estava naquela sessão viu o rosto dele brilhar como brilha o rosto de um anjo. Mesmo assim, isto não impediu que ele fosse condenado naquele julgamento. E ele foi condenado. Dali, ele foi levado, inclusive quem escoltou ele foi Saulo de Tarso, com a sua centúria, e o levou fora da cidade porque ele não era digno de morrer dentro dos muros. E do lado de fora, este diácono, de boa reputação, cheio de fé e do Espírito Santo, morreu apedrejado. Contudo, na hora que ele estava sendo apedrejado, a primeira coisa que ele fez, ele sabia que era inocente, a primeira coisa que ele fez foi olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro, é de cima que vem o nosso livramento. Ele olhou para cima. Aleluia. Em segundo lugar, meus amados irmãos, quando ele olhou para cima, o céu se abriu. Por quê? Porque você nunca vai estar só enquanto na terra, quando você for um crente verdadeiro e sincero. Deus não dá o mal, Deus permite, e permite com um propósito. E a Bíblia vai dizer que quando o céu se abriu, ele viu Deus no seu trono e Jesus, o seu Salvador, ao seu lado. Eu acredito que naquela hora ele disse: nem quero livramento para não morrer, agora eu quero ir para o céu. Aleluia. E o que ele fez? Ele estava olhando para cima, enquanto as pedradas batiam nele. Agora ele olha para os seus algozes. E o que ele fez? Ele diz: olha, escutem-me, eu estou vendo o Messias de vocês. Olha ele ali. Mas era só ele que estava vendo. Porque as coisas espirituais não são para os carnais, são para os espirituais. Aqueles que estavam matando sob ordem de Saulo, eles estavam pensando que estava fazendo um bem para Deus, e não sabia que eles estavam a serviço de Satanás. Glória a Deus. Agora entenda, porque Deus permite determinadas situações a um justo, a um crente fiel e sincero e verdadeiro. Você vai entender. Aleluia. Esse moço era crente, ele tinha um coração quebrantado,
É o que nós precisamos. A maior necessidade hoje na igreja é quebrantamento. Então nós precisamos de crentes quebrantados, crentes que suportem passar pela tempestade, enfrentar o sol causticante e enfrentar os desertos. Porque tem pessoas que só sabem ser crente quando tudo está bem. Na hora que as coisas dão errado, se revoltam e diz: não dá mais certo isto para mim. Mas a Bíblia vai dizer que Estevão, ele disse: olha, olhou para eles, disse: estou vendo o Messias de vocês. Em vez daquela turma se converterem, eles não se converteram. Por quê? Porque o coração deles não estava quebrantado, estava mais duro do que o de Faraó. Eles ficaram com mais raiva, com mais ódio ainda, jogaram mais pedra. E aí, Estevão entendeu que era o fim aqui na terra. Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, olha aí, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele fez uma oração que somente um crente espiritual faz numa hora dessa. Se o crente não é espiritual, estasque. Naquela hora, ele dizia: Senhor, desce fogo do céu sobre esses desgraçados, manda um curisco na cabeça deles. Era. Ou você acha que não? Não, claro que era. Você lembra dos discípulos, quando eles estavam indo para Samaria? Os samaritanos, quando souberam que eles iam para Jerusalém, disseram: não, aqui vocês não ficam não, porque eles eram inimigos dos judeus, e disse: aqui não fica. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, quer que a gente faça uma oração para Deus mandar fogo do céu e queimar essa raça de gente ruim? Era tudo crente, irmão, aquele povo. Glória a Deus. Então, deixa eu concluir. Eu estou dizendo que o que o Senhor quer, o que Ele está levando a você a ver, que a maior necessidade minha, sua, nossa, da igreja, é de um quebrantamento. Que a gente possa perdoar aos nossos irmãos, que a gente possa perdoar a quem nos está ofendendo, a quem nos está perseguindo, a quem está falando mal da gente. A maior necessidade nossa hoje é de uma vida de santidade, separada do pecado do mundo. O que o Senhor quer de nós, de mim e de você, é espiritualidade, que possamos sim agradar a Deus através de uma vida espiritual. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe grandemente no nome do Senhor.